Queria começar com uma pergunta que muitas pessoas me mandam aqui, que é a seguinte. Pô, se a gente for pegar histórico do IFIX, porque o que a pessoa física faz, né? Ela fala o seguinte, para investir em fundo imobiliário por longo prazo. Então tá bom. Ela fala, deixa eu ver desde o início quanto que rendeu o fundo imobiliário, e ela pega lá o IFIX, né, que é o principal índice de fundos imobiliários, e compara com outros indicadores. O principal que ela faz é o Ibovespa e o CDI. E se a gente for pegar, né, acabei de pegar aqui na Quantum, o IFIX contra o Ibovespa, pô, lavada. O Ibovespa no período aí deu 79% e o IFIX deu quase 200%. Só que quando a gente compara com relação ao CDI, hoje o IFIX fica um pouco para trás. E aí as pessoas me questionam, pô, Gui, mas é para investir no IFIX por longo prazo. Aí eu pego desde quando o IFIX nasceu e eu vejo que ele está um pouco abaixo do CDI. E aí eu queria perguntar para vocês, né? Por que essa performance do CDI nessa janela específica? E será que a gente vai ver, de fato, os fundos imobiliários em janelas de mais longo prazo, trazendo retornos consistentes com relação principalmente ao cara do Brasil aqui, que é o CDI? Quer começar, Ricardo? Fica à vontade, Vitor. Bom, eu acho que assim, basicamente, da maneira que a gente enxerga, né, assim, saindo até dando um passo para trás aqui, falando um pouco mais amplamente aqui de investimento do lado, né, chapéu aqui de pessoa física e investidor. Basicamente, a ideia não é, né, quando a gente faz comparações e quando a gente coloca um IFIX ou fundos imobiliários no portfólio, a ideia não é só para ter um retorno maior que o CDI necessariamente. É para você ter menos correlação com o CDI ou com outras classes de investimento, reduzindo a volatilidade, reduzindo o risco. Tem momentos em que, por exemplo, a gente já teve períodos na nossa história, só para ilustrar, durante a pandemia, o CDI veio para 2% ao ano. E foi um período em que o IFIX cresceu absurdamente. Então é importante ter na carteira justamente para você ir equilibrando momentos em que o CDI vai performar melhor, momentos que o IFIX vai performar melhor. Tá? Então, acho que assim, outro ponto que eu acho importante mencionar também, a classe de fundos imobiliários dentro do Brasil, de uma maneira representativa, ela é recente. Então, assim, ela começou a ganhar corpo mesmo a partir de 5, 6 anos atrás, né? A gente tinha poucos investidores, a gente tinha um market cap dos fundos imobiliários muito pequeno, e a gente teve crescimentos, por exemplo, de um market cap de mais de 7 vezes. A base de pessoas físicas era menos de 100 mil, e nesses últimos 5 anos cresceu para quase 3 milhões de pessoas físicas investindo no mercado de fundo imobiliário. Então, isso faz muita diferença, porque com mais liquidez, você tem menos volatilidade você consegue ter mais umas comparações que são, diria, mais justas com outros índices também, como CDI, como NTNBs e por aí vai. Legal. E tem um aspecto que é a característica muito cíclica do mercado imobiliário, que naturalmente se reproduz nos fundos imobiliários também, isso se reflete, né? Então, e esse efeito cíclico é muito uma correlação negativa, né? Uma função das taxas de juros. Então, no momento em que você tem uma elevação nas taxas de juros, como que você teve, que você está vivendo hoje no Brasil, e é essa a função da política monetária mesmo, naturalmente você vai enxugar a liquidez, o preço dos ativos de risco como um todo tendem a recrudescer, e naturalmente os fundos imobiliários também. Então, você está num ciclo de baixa dos fundos imobiliários. Isso significa que, de forma estrutural, eles entregam um retorno menor do que o CDI? Muito pelo contrário, você tende, até por ser um ativo de risco, que a precificação dele, no longo prazo, supere o retorno do ativo referência de risco zero, né? Então, a gente está num momento de ciclo de baixa e é natural que esse vale se observe. Mas, naturalmente, no longo prazo, você tende a recuperar. E aí o mais interessante esse momento de desvalorização é exatamente no qual se torna mais interessante você alocar nesse tipo de ativo. Legal, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? A galera faz isso direto, é pegar uma janela específica. Exato. Fala assim, Gui, eu peguei os últimos 15 anos e não superou, então significa que ele não supera em janelas de longo prazo. Não é isso, né? Para você chegar numa conclusão se um investimento é consistente ou não contra o CDI, você deveria fazer o que a gente chama de janelas móveis, né? Então você pega ali, por exemplo, vou pegar janelas de 3 anos, desde o início do IFIX aí contra o CDI. Aí você vai ver uma consistência bem melhor do IFIX em superar o CDI.